Olá pessoal, prazer estar apresentando para vocês aqui o vídeo nosso de economia, Agrivale com vocês e o que a gente pode esperar para o mês de fevereiro no agro e comentar os principais números do que foi o mês de janeiro e principalmente do que foi 2021. Primeiro, dar um toque na questão econômica. Vocês estão acompanhando aí os indicadores do Boletim Focus. Na verdade, a promessa não é um bom ano na economia brasileira, apesar que, mesmo com a variante Ômicron, a perspectiva de crescimento no mundo é boa, o que vai ajudar nas nossas exportações. Mas a ideia é que o câmbio permaneça ao redor aí de 5,60, a taxa de juros subindo, o PIB praticamente andando de lado, 0,29%, e apenas 1,75% em 2023. Eu acredito num número um pouquinho maior do que esse para 2022 e controlando um pouco mais a inflação, que a gente sabe que em 2021 foi algo muito ruim para a economia brasileira. Então, por que essa inflação aconteceu? E foi carregada em parte pelo preço dos alimentos, pelo preço da energia, porque subiu no mundo todo. Nós tivemos um desajuste da demanda com a oferta e o índice de preços da FAO, que mede as commodities no planeta, teve uma alta de quase 30% em dólar no ano de 2021. Aí quando você traz isso para reais, um real desvalorizado, fica ainda mais grave o quadro para a economia brasileira. Então tivemos aí cereais aumentando 27%, o óleo 65%, açúcar quase 30%. Portanto, isso é um fenômeno mundial e que só se resolve com a oferta encostando outra vez aí na demanda. E a gente esperava que isso acontecesse em 2022, mas como vocês vão ver adiante, os problemas climáticos que o Brasil vem tendo, a Argentina, problemas graves, vão levar isso provavelmente apenas para o ano que vem. Em relação à safra brasileira, já comentando com vocês aqui, no nosso programa Agrivale, o que foi a estimativa da Conab. Ela está maior do que a safra passada, porém essa estimativa de janeiro veio menor que a de dezembro. Lembra, de dezembro a gente quase encostou em 300 milhões de toneladas, agora nós estamos com 284,4, caiu 6,7 milhões de toneladas, uma queda muito importante, principalmente na soja e principalmente no milho, fruto do desastre que está sendo o clima. Está melhorando agora, mas Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Paraná juntos, com um pouquinho Santa Catarina e um pouquinho Mato Grosso do Sul, a estimativa é que tenha sido perdido já 47 bilhões de reais em virtude dessa situação toda que está aí, de acordo com a Secretaria de Agricultura aí dos estados. É muito ruim, né? Quando a gente pega o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que também é um número que a gente monitora mensalmente, os números vieram muito semelhantes, então esse relatório não deu um chacoalhão aí no mercado, então milho praticamente empatado, caiu um pouco o Brasil, caiu a Argentina, pouquinho a União Europeia e teve aumento em alguns países da Ásia, por isso que ficou praticamente estável. Mas eles esperam uma produção 3,7% maior, na verdade, né? Uma produção um pouco maior, o que vai aumentar os estoques sim, em 3,7%. Então o USDA continua esperando mais milho esse ano do que o ano passado. A grande variável aí que nós temos que olhar é como vai ser o comportamento na safrinha do Brasil, que em alguns locais já vem sendo plantada, né? Essa questão de plantio tem sido boa, pelo menos essa performance. Na soja também, o relatório derruba um pouquinho a produção, porque o pulmão produtor de soja agora somos nós, a Argentina, Paraguai, e parte desse pulmão vem tendo problema climático. Então, aí vocês estão vendo que eles reduziram já em 5 milhões de toneladas a expectativa de produção do Brasil, da Argentina reduziu em 3 milhões e os estoques devem ficar um pouco menores. Então, acho que em termos de acompanhamento das culturas, agora a soja já está quase chegando no fim e a grande variável realmente é o milho. Portanto, o milho pode variar muito mais do que a soja nesse momento, até o início do plantio da safra americana, que aí se volta para lá a preocupação com o clima. Bom, números para a gente celebrar.
As exportações do agro em dezembro foram fantásticas, chegou quase a 10 bilhões de dólares, que é um número 36% maior do que dezembro do ano retrasado, né? Lembra que a gente compara dezembro, no caso 21 com dezembro de 20, e aí tem a soja que ficou em primeiro lugar, as carnes em segundo, todos eles com crescimento, né? Produtos florestais ficaram em terceiro lugar, depois vem os cereais e a cana finalmente ocupando aí a quinta posição. Esses foram os principais exportadores. Com isto, pessoal, o agro fecha 21 com um recorde absoluto que tem que ser celebrado, vendeu 120,6 bilhões de dólares. Espetacular o aumento que nós tivemos e a renda do campo foi de 1,13 trilhão de reais. Isso foi o faturamento da pecuária e da agricultura brasileira, considerando todas as lavouras, no ano de 2021. Espero que 22, e tem todas as condições para isso, essa renda cresça ainda mais, porque nós devemos ter mais volume de produto e, ao que tudo indica, com manutenção dos preços, o faturamento pode ser maior ainda. O que então esse grupo, né? O que vocês devem acompanhar agora de perto para saber a evolução dos preços e para você que está aqui nessa comunidade Agrivale tomar as decisões aí adequadas. Gente, diariamente a questão do clima e a qualidade das lavouras, aonde? No hemisfério sul, mas principalmente onde? No Brasil, Argentina, Paraguai, e a gente tem visto aí que o clima tem afetado as lavouras de uma forma muito diferente. Essa semana tive em Catalão, conversando, visitando lavouras com produtores, e é incrível que você vê um feijão prejudicado, mas o café indo bem, na outra que não teve um volume de chuva impressionante, como a que a gente vem tendo, está melhor do que... Então, e aí vai pelo Brasil, essa questão toda dos rendimentos é o que vai interferir nos preços agora. Acompanhar a evolução da crise energética, lembrando que o agro demanda muita energia, petróleo, energia elétrica, então como que essas questões vão evoluindo. O comportamento de compra e o preço dos defensivos e fertilizantes, aparentemente aquele pânico vem passando, vem diminuindo um pouco, e essa é a minha aposta, que esses preços começam a cair, principalmente a partir da metade do ano, né, por diversos fatores que vocês já viram aqui no nosso vídeo anterior. Outra grande preocupação, e aqui eu falo como torcedor também, é que a Omicron não cause o mesmo problema que as outras ondas que nós tivemos. Sabe que o volume de infecções está muito maior, mas os sintomas menores e a necessidade, por enquanto, menor. Então vamos torcer para que não afete a economia mundial e a saúde das pessoas. E um ponto que nós temos que estar acompanhando sempre é a questão cambial, e a questão cambial tem relação com o que está acontecendo na economia, com o que está acontecendo no quadro político, né, decisões de juros e outras coisas mais, e essa tem muita interferência aí no agro. Então esses são os pontos que eu coloquei aí para que a gente possa monitorar ao longo desse próximo mês. Em relação a preços, que faltou dizer aqui para vocês, o milho deu uma subida, precisa entender agora se já está precificado a expectativa de perda, né? Então provavelmente ele deve, na minha opinião, ficar um tempo assim, e ele vai daí olhar o preço segunda safra. O que vai acontecer na segunda safra? Se ela for muito boa, vai consequentemente derrubar. Se tiver frustração climática, ele vai para cima. Então é isso que você tem que olhar. Na soja eu acredito em mais estabilidade. Nós vamos ter que ver como é que estão indo os rendimentos aí das colheitas, mas se tiver baixo, tiver com problema, provavelmente sobe, né? Mas continuo acreditando em preços muito bons aí para cana, café, laranja, enfim, fechar a nossa análise com essa perspectiva aí de preços, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Coloca aí os seus comentários. Se quiser algum assunto tratado, pede, que a gente vai tentar abraçar. E muito obrigado pela sua audiência. Valeu!